Olá, sou o deputado federal Gilberto Nascimento, presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência. E tivemos aqui uma reunião muito importante, uma audiência pública exatamente com a preocupação de como ficarão as pessoas com deficiência na reforma da nova Previdência. E tivemos pessoas muito importantes aqui. Recebemos, por exemplo, a senhora Marisa Fúria Silva, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Autismo e membro do Conselho Nacional de Saúde, para um bate-papo aqui na sala da comissão. Dona Marisa, conte um pouco para a gente da sua trajetória pessoal e profissional em defesa da pessoa com deficiência. Bom, eu casei, né? Fui acompanhar o marido, parei estudo e tudo mais. Vieram os filhos e eu vou falar da década de 80, foi quando eu tive o diagnóstico do meu filho Renato, que é o terceiro de 4 filhos. Em 1980 nem se falava em autismo, eu tive esse diagnóstico e a gente nem sabia o que era, não tinha nem literatura. E fomos atrás, procurando, e foi aí que nos reunimos com outros pais e formamos a Associação de Amigos do Autista em São Paulo em 1983. Então, desde então, eu acabei defendendo as pessoas com autismo, com deficiência. Trabalhei um período da minha vida, outro período meu marido pagou meu INSS, porque a gente já sabia que teríamos que ter uma provisão financeira para que o Renato pudesse ter uma qualidade de vida depois da nossa morte. O Renato é seu filho, que é autista. Que tem autismo. Então, por um período, meu marido pagou minha aposentadoria, meu INSS, e depois eu trabalhei um outro período, me aposentei. E é muito difícil para a família, para a mãe principalmente, né, mas para a família em si, ter que pensar na velhice de seu filho com autismo ou com deficiência grave, do que pensar na sua própria velhice. Então foi isso que a gente fez. O nosso foco sempre foi preservar, fazer o máximo possível para o Renato, que é o filho com autismo, até porque os outros filhos tinham que ter a vida deles seguindo um rumo normal da vida, né? Eu participo hoje da Associação Brasileira de Autismo, que ela foi fundada em 88. As reuniões foram lá na AMA de São Paulo, né? As associações começaram a se formar na década de 80 e na época acharam que seria necessário ter uma associação nacional congregando todas essas associações que tem. Nós temos mais de 60 afiliadas em todos os estados. Tem as políticas públicas estão postas. A ABRA trabalhou muito, fazendo parte do Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Assistência Social, do CONAD, de fóruns. Em várias reuniões a gente vem participando para poder fazer com que essas pessoas com autismo tenham uma qualidade de vida e tenham um atendimento adequado. Normalmente o que a gente observa é que os pais, logicamente, têm seus filhos e eles ficam pensando o seguinte: olha, na velhice eu vou ter o apoio desse filho. Normalmente a mãe do autista, ela está sempre muito mais preocupada em ter a preocupação em manter esse filho o resto da vida. Sim. Não é? Sim. Aí eu pergunto, né, como o Estado atende uma mãe de uma pessoa autista? O que essa reforma da Previdência, inclusive, vai impactar nessas famílias se for apoiado desta forma? Primeiro que o Estado ainda não está, por incrível que pareça, não está preparado para fazer o atendimento como deve para todo o ciclo de vida das pessoas com autismo e para suas famílias. As políticas estão postas, né, mas não estão implementadas. Então, essa é a necessidade de se manter os conselhos principalmente o CONAD, que está no limite aí, né, para que ele possa cobrar do governo que essas políticas sejam implementadas para o atendimento integral dessas pessoas com autismo e de suas famílias. Da maneira que está posta essa previdência, ela vai impactar em todo o ser humano, não só nas pessoas com deficiência, em todos nós. Inclusive no Conselho Nacional de Saúde, a gente está prevendo que vai ter um custo maior no Sistema Único de Saúde, porque as pessoas vão ter que trabalhar mais, vão se desgastar mais, vai sobrecarregar o Sistema Único de Saúde. E na área da pessoa com deficiência, eu acho que é gravíssimo o que vai acontecer, né? Igualaram a idade de homem e mulher, mas a mulher tem a jornada quádrupla, quíntupla, sextupla, né? Mesmo a mulher com deficiência, aquela mulher com deficiência que tem a capacidade laboral, ela também tem filhos, ela também tem a casa para cuidar e supermercado.
Então, igualar a idade não é aconselhável. Com relação à pensão por morte, para todo ser humano, não só para pessoas com deficiência, a pensão por morte, isso tinha que sair, porque nós entramos numa previdência, pagamos uma previdência sabendo como ela funcionava. E no meio do caminho se muda. Quer dizer, é o que eu falei lá na reunião. O cônjuge morre, o outro que ficou não vai ter o aluguel pela metade, não vai ter o condomínio pela metade, não vai ter o IPTU pela metade. Ele tem que ter a aposentadoria dele acumulada com a pensão do cônjuge que morreu. Não tem como, na íntegra, tem que ser assim, porque os gastos serão maiores. São pessoas, o casal, um cuida do outro, na idade que for, é um cuidando do outro, na velhice mais ainda. Então, no momento que um dos dois não está junto, a gente perde o companheiro. E aí, no caso da mãe de um autista, por exemplo, qual é essa preocupação? Quer dizer, ela embora e também daqui um pouco... Então, essa é a grande preocupação nossa, né? Quer dizer, a gente não vai estar mais aqui, como que fica? Mesmo tendo outros filhos, os filhos trabalham. Aquela pessoa com deficiência ou com autismo, que teve a condição de um autismo de alto funcionamento, de trabalhar, isso daí está resolvido. Ele teve a condição disso. Agora, aquelas pessoas com autismo grave eu digo, são pessoas com autismo que se machucam, inclusive. Eles acabam, alguns se comunicam, outros não, quer dizer, não dormem à noite. Vamos pegar essa população mais grave, que não tinham as metodologias que tem hoje, então não tiveram o atendimento que tem hoje. Eu vejo hoje as crianças com autismo numa condição melhor, porque os pais sabem como lidar com essas crianças, sabem como falar com essas crianças. Tem literatura, você clica na internet, você fica sabendo como lidar com o seu filho, que era o que a gente não sabia, não tinha nem literatura. Então nós temos hoje um percentual de pessoas com autismo, idosos já, não tão idosos, porque eu acho que eu não sei onde é que estão os idosos, a grande maioria provavelmente foram internadas e estão nos manicômios sem diagnóstico, né? Mas a gente tem uma parcela já de adultos. Meu filho tem 41 anos, tem muitos nessa idade que são comprometidos, porque apesar de ter tido um atendimento que a gente podia dar para ele, mas não se sabia muito o que fazer, né? É um diagnóstico que tem pouco tempo. Agora, a senhora tem ideia do que se fala no número de pessoas com autismo no Brasil? Porque, pelo que me parece, quer dizer, os números são muito desencontrados e variados. Tanto que nós marcamos uma audiência pública aqui com os diretores do IBGE para que na próxima pesquisa possa surgir a pergunta de qual é o número, quer dizer, se tem autistas na casa, se não tem. Mas a senhora tem algum número, alguma... Então, a gente tem um número que a gente acompanha, é o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos. O número atual deles é um nascimento de pessoa com autismo para 59 pessoas nascidas. Então, isso leva a quase 3 milhões de pessoas com autismo no nosso país. Então, a grande maioria sem diagnóstico. Hoje está se até diagnosticando os adultos com autismo, aqueles que tinham um bom funcionamento, porque você vê, Bill Gates falam que tem autismo, Santos Dumont, Einstein, o pessoal fala que essas personagens tinham grau de autismo. Eu brinco e falo para o pessoal estudar, que eu acho que muitos superdotados podem ter autismo também, mas o espectro é muito amplo. No ano de 2000, a Suécia começou a diagnosticar seus autistas adultos, né? Então, hoje está surgindo, as pessoas se autodefinem até, acabam vendo, puxa, eu acho que eu tenho algumas dessas características, então eu devo ter autismo. Aqui na sala da comissão das pessoas com deficiência, um recado aí às mães que estão tendo seus filhos autistas. Muita paciência, muito amor, muito cuidado, vamos diagnosticar. Sim, eu falo que é um crime se o profissional de saúde demorar para fazer o diagnóstico. Tá? Eu acho que pode ter dúvida, sim, a dúvida é inerente ao ser humano, mas eu acho que o profissional de saúde tem que chegar para essa mãe e falar, estou em dúvida, mas tem característica de criança com autismo, então vamos trabalhar como tal. E vai se revendo o diagnóstico. Então, eu acho que o diagnóstico não é difícil, é comportamental, não tem o exame de sangue que diz que é autista ou não. Então, o primeiro passo é ter esse diagnóstico. Tendo esse diagnóstico, os pais vão ler na literatura e vão entender como funciona aquela criança.
Criança com autismo, pessoa com autismo, tem algumas características fundamentais. Eles são concretos, então a fala nossa tem que ser concreta. O abstrato já é difícil para a gente, então para eles será muito mais difícil. Mudanças de rotina tem que ser elaborada para mudar a rotina dessas crianças, mas tem que mudar a rotina porque eles têm que aprender que se muda a rotina. Então tem uma série de itens que vai facilitar a vida dessa mãe. Comigo foi diferente, eu tive que aprender com meu filho, porque eu não sabia, não tinha na literatura. Há 40 anos atrás? Sim, eu ia na psicóloga com ele, cada dia ele ia chutando o vidro do Fusca atrás, e eu fui perceber que era por causa dos caminhos que eu fazia. Eu conheço a cidade de São Paulo, cada vez eu ia por um caminho. Até que um dia eu falei, Renato, nós vamos na psicóloga, mas eu vou mudar o caminho. Resolveu o problema. Então eu entendi que ele conhecia os caminhos. Então eu não sabia, não tinha na literatura, né? Eu aprendi com ele. Eles são literais. Então ele tinha 8 anos, eu estava no meu apartamento, na praia, tá a porta aberta, ele em frente ao elevador, a gente ia descer. São exemplos que podem ajudar. Sim, claro. Renato, chama o elevador. Ele chamou, não teve dúvida, e ele deu a entonação de voz. Ele falou, elevador. Aí eu aprendi que não é chamar o elevador, aperta o botão do elevador. Então são coisas assim que a gente tem que ir preparando, eles vão aprendendo depois, né? Mas isso facilita a vida da família com essa criança. Um recado que a senhora poderia deixar aos parlamentares em atenção às pessoas com deficiência? Olha, os parlamentares, por favor, eu acho que nós estamos na casa do povo e vocês têm que nos ajudar. As políticas estão postas, mas o município não está fazendo como deve, o Estado, não é que não está fazendo, é uma coisa nova, então eles têm que se preparar melhor. Então, por exemplo, tem os centros de reabilitação que é uma portaria do Ministério da Saúde que atende toda a área da pessoa com deficiência, né? Então, esses centros de reabilitação, eu não estou vendo eles multiplicarem. A coordenadora esteve numa reunião na saúde, acho que 200 e poucos centros de reabilitação foram habilitados, sendo que muitos deles já eram serviços que só se habilitaram a ser centro de reabilitação. Então tem que aumentar esses centros para atender essa população. As pessoas com autismo, elas precisam de uma orientação diferenciada, tem metodologias diferenciadas para atendê-las, que vai ajudar muito. Então, nesse centro de reabilitação, usar essas metodologias. A inclusão tem que ser mais adequada para a pessoa com autismo. Tem que ter um professor adjunto que entenda de autismo. Não pode ser qualquer pessoa, não é um ajudante que vai levar aquela criança ao banheiro. Se você coloca uma criança com autismo dentro de uma sala de aula que tem 25 crianças, isso já é um desgaste para os dois lados. Então, essa criança tem que estar preparada para entrar nessa sala de aula. Então, tem que ter um suporte muito maior para que ela consiga ser incluída de uma forma natural. A gente tem que fazer de tudo para que essa criança siga o currículo acadêmico. Agora, se não conseguir, tem que ter projetos para as crianças, para jovens, para adultos que não conseguiram fazer a carreira acadêmica, que são mais comprometidos. Eles têm capacidade de trabalhar, de fazer uma série de atividades que têm que ser propostas para eles. E isso é o município que faz, é o Estado que faz. O custo é muito alto, as famílias não aguentam. Depois de uma audiência pública riquíssima em informações, nós recebemos aqui na sala da comissão de pessoas com deficiência a senhora Marisa Fúria Silva, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Autismo. Olha, muito obrigado, e a comissão está de portas abertas quando puder trazer sugestões, e nos acompanha aí nas redes sociais. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada. felicidades para a senhora.